Bora de atualizações do Fluminense, torcedor tricolor. Tem muita notícia nesse vídeo que eu quero trazer e você ficar ligadaço nas últimas do nosso tricolor. Então já vai deixando o seu like, ativando as notificações, você que gosta do nosso trabalho por aqui, todos os dias trazendo informações do Fluminense. Eu já vou começar falando aqui, esse vídeo tá papum, de Léo Fernandes. O Peñarol anunciou e acertou essa contratação do meia uruguaio ex-fluminense Léo Fernandes junto ao Toluca por empréstimo até julho de 2024. O Léo Fernandes não foi bem assim no Fluminense, chegou na metade do ano passado para compor o elenco, teve algumas oportunidades e aparentemente não agradou, né? O Fernando Diniz não foi para o Mundial de Clubes. Informações extraoficiais trazem conta que ele ficou muito irritado, ficou insatisfeito com isso. Começou até a pré-temporada aqui com o elenco que irá iniciar esse campeonato carioca, mas nos últimos dias viajou ao México para negociar os trâmites burocráticos e acertar a sua ida ao Peñarol. Aparentemente tudo certo, o Peñarol inclusive acaba de anunciar o empréstimo, né, do meia, contratação de peso para o Peñarol, para o futebol uruguaio. Léo Fernandes vai deixar saudades, torcedor tricolor? Deixa essa pergunta para você nesse vídeo, já vai comentando aí o que você achou da passagem do Léo Fernandes pelo Fluminense. Merecia mais tempo do Fluminense nessa temporada para mostrar o seu futebol? Deixa aí o seu comentário. Seguindo aqui nas informações do Fluminense, já tô na tela cheia aqui, porque tem um próximo assunto. O Capuano chegou até a comentar, né, sobre esse jogador no primeiro vídeo, mas tem uma atualização muito interessante que eu quero trazer sobre o Davi Alves. A multa rescisória dele tem um valor de 50 milhões de euros, cerca de 267 milhões de reais. É isso mesmo, torcedor tricolor. O Davi Alves, que foi emprestado na temporada passada para o Bangu, tinha contrato até o final desse ano, assinou um novo contrato até junho de 2025 e passa a ter a multa de 267 milhões de reais, mas lá no contrato tá 50 milhões de euros. Multa altíssima, gente. Grana altíssima para quem quiser tirar o Davi Alves do Fluminense. É um valor alto, mas o contrato é só até o meio do ano que vem, né? Se ele é tão valorizado assim, por quê? Tá com um contrato tão curto. O Davi tem 21 anos, chegou em 2012 para o Fluminense, com 10 anos de idade para jogar futsal, e no mesmo ano foi convidado para os treinos no campo. Ele já defendeu a seleção brasileira sub-17. No retorno do Bangu, o Davi agradou a comissão técnica e os diretores da base do Flu. Desta forma, teve o seu contrato renovado. Então é mais um jogador para a gente observar nesse iniciozinho de Carioca. Pode ter chances no elenco principal do Fluminense. Fluminense, né? É muito jogador que sobe, é muita revelação que o Fluminense traz ao futebol brasileiro. O Davi Alves é mais um desses jogadores, tá certo? Seguimos aqui. Vamos falar também de reforço, porque saiu a atualização, deixa eu voltar para minha tela cheia aqui, saiu a atualização sobre Gabriel Pires, que será jogador do Fluminense. Ontem ele esteve no CT, falta pouca coisa para ser anunciado nas redes sociais do Flusão. Eu vou compartilhar na tela aqui o valor do salário do Gabriel Pires no Fluminense. Informação do Gabriel Amaral. Ele vai ganhar algo em torno de 400 mil de salário no Fluminense. 400 mil reais, metade do que recebia no Botafogo. Ainda não há confirmação se há valores de luva ao jogador e de quanto seria. E é importante que trouxe também o Gabriel Amaral. O Flu vai pagar 400 mil de salário, só de salário. Ele está rescindindo com o Benfica para assinar direto com o Flu, ou seja, vai receber luvas. Talvez
seja menor, mas não será metade, né? Tem aquela questão, o jogador tá vindo de graça, mas as luvas aumentam em muito o salário, então diluindo as luvas durante esses anos de contrato, o salário, entre aspas, acaba ficando maior do que esses 400 mil, né, que acertou Fluminense e Gabriel Pires. E para adicionar essa informação, em Portugal ele recebia 1 milhão de euros por ano e custava mais de 2 milhões ao todo para o Benfica. Em seu empréstimo ao Botafogo, ele ganhava cerca de 800 mil reais no Alvinegro aqui do Rio de Janeiro. Um salário muito alto comparado às principais peças aí do atual elenco do Fluminense. Mas tá aí, vazou o salário de Gabriel Pires no Fluminense, 400 mil reais. Se a gente parar para analisar hoje, não é tanto, a gente vê tanto jogador comum, mediano, ganhando esse salário no futebol brasileiro. E eu repito aqui, eu não gosto dessa contratação do Gabriel Pires, tem gente levando fé, eu não levo, mas sendo anunciado, vestindo a camisa, vou torcer como o restante do elenco do Fluminense. Mas eu vejo essa contratação como equivocada do Fluminense, até pela característica do jogador. Não acho que ele se encaixa no estilo de jogo do Fluminense e no estilo de jogo das peças do Fluminense, do meio para frente, principalmente. Mais informação importante, tá? Do Gabriel Amaral, o salário de Gabriel Pires, 400 mil reais, fora as luvas diluídas. Então deve ficar um pouquinho maior do que isso. Beleza? É uma atualização importante, torcedor tricolor, essa questão do Gabriel Pires. Deixa eu voltar para a minha tela cheia aqui, porque tem mais informação para trazer a vocês, torcedores do Flu. Mas antes eu vou mandar um abraço para a galera que está sempre comentando aqui da onde que está assistindo a Central Fluminense. Um abraço para o Ricardo Luiz de Itaboraí, para o Marcos Fonseca de Planaltina, Goiás, para o Marcos Afonso do Rio de Janeiro, para o Jorge Pedrosa de Florianópolis, abraço para Parnaflu de Parnaíba, no Piauí. Alex pede abraço para a família Glenda e Matheus, Ellison, Povoado Flecheiras, Alagoas, e pro Wagner da Ilha do Governador. Valeu demais pela participação de vocês aqui na Central Fluminense, tá certo? Então vamos seguindo aqui com as informações, ainda tem duas aqui para trazer para vocês. Novo técnico da LDU comete gafe em entrevista lá no Equador. Esse é o novo corpo técnico da LDU que está de mudanças. O Luiz Zubeldia saiu, chegou o espanhol Joseph Alcácer, para falar o nomezinho dele certo, e ele concedeu entrevista e mostrou grande desconhecimento a respeito do Fluminense, adversário na Recopa Sul-Americana. O treinador se equivocou ao comentar o início da preparação tricolor. Abre aspas para ele. O Fluminense começou a treinar há 15 dias, joga na quinta-feira. Nesse sentido, ele leva vantagem nos treinos. E eu disse aos meninos que não podemos perder um minuto em cada treino. Temos muito trabalho e há muita vontade. Isso nos deixa otimistas sobre o que está por vir, mas agora é a hora de recarregar as baterias. Disse o treinador, o novo treinador da LDU. Ele está chegando agora, é espanhol. Outra cultura, mas o Fluminense ele tá voltando sim, a gente sabe muito bem, mas não é o time principal. O time principal do Fluminense ainda vai se reapresentar, ainda está de férias. Lembrando, a LDU também está começando a sua preparação para a temporada, não está jogando também. Se eu não me engano, o Fluminense, eu vou confirmar essa informação, o Fluminense vai ter mais jogos do que a LDU antes da Recopa. Isso também pode ser um fator muito importante na hora da partida, né, de ritmo de jogo, ritmo físico, mas engraçado, né? Eu vou dar um desconto pro cara, porque ele é europeu, né? Ele tá vindo de outro lugar, não conhece ainda a América do Sul completamente, e assim, ele deve ter sido um pego de surpresa na hora da coletiva sobre essa pergunta. Não tá também de toda errada, realmente, o Fluminense joga na quinta-feira, amanhã. Começou a treinar lá no dia 3, sim, mas não é o elenco principal do Fluminense, é claro. A gente tem que deixar isso muito claro. Mas, importante a gente conhecer o novo treinador da LDU, espanhol.
cara de cultura diferente. Isso pode ser também determinante nessa preparação da LDU, né? Até ele conhecer todo mundo nesse início de temporada, os jogadores se adaptarem à estratégia, ao estilo de jogo dele, pode ser bom para o Fluminense, né? Dificilmente até fevereiro, aos confrontos da Recopa, ainda com pouco jogo, com poucos jogos que a LDU terá até lá, acho difícil a LDU chegar no seu melhor contra o Fluminense. Mas vamos acompanhar de perto a situação da LDU, que estava vivendo uma crise muito grande, tá certo? A última notícia que eu quero trazer nesse vídeo aqui, pacotão, um caminhão de notícias nesse vídeo, você que está acompanhando desde o início, desde o segundo 30 eu já estou falando de notícias do Fluminense. Eu quero falar agora de Antônio Carlos, torcedor tricolor, porque ele foi regularizado e o Fluminense pode estrear reforços anunciados contra o Volta Redonda. Importante isso aqui também. Ele foi o último a ser registrado. A documentação do zagueiro vinda dos Estados Unidos chegou apenas na tarde dessa quarta-feira. E ele pôde ser inscrito no último dia possível para ter condições de entrar em campo nessa primeira rodada. Informação inicialmente trazida pelo Vitor Lessa. Renato Augusto e Felipe Alves também foram regularizados, mas na semana passada. Além do Bira, os nomes deles já aparecem no bid. Estão treinando com um grupo que irá iniciar o estadual, que é basicamente formado por jogadores da base e que os que ficaram de fora do Mundial, mais os reforços dessa atual temporada. Importante essa informação também, Fluminense vai com os reforços dessa temporada anunciados para enfrentar o Volta Redonda. Expectativa, né, da gente acompanhar o Antônio Carlos, saída do Nino, muitas dúvidas em alguns jogadores do elenco do Fluminense na parte defensiva. Tem a galera descansando, né? O David Braz, o Thiago Santos, o Felipe Melo. O Manuel ainda não pode jogar por conta da punição. Vamos ver o Antônio Carlos, o Felipe também, zagueiro. É bom, né? A gente ter um elenco qualificado, tá certo? E fica a expectativa. Amanhã a Central Fluminense vai estar nessa cobertura aí de informações do Fluminense. Voltando para minha tela aqui, muito obrigado, tá? Por você acompanhar esse vídeo até o final. Deixe o seu like, ative as notificações e comente sobre as notícias desse vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto.